Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois da morte de Cristo, os apóstolos estavam, numa palavra, Cristo era tudo. Cristo era tudo para os apóstolos. Era a segurança deles. Imagina vocês viverem junto com o próprio Deus. Se bem que nós vamos ver que essa consciência de que Cristo era Deus nunca foi muito clara assim, para os apóstolos, assim, essa certeza absoluta. Eles eram muito instáveis nessa crença. Mas Jesus era a voz da sabedoria para eles. Nunca viram alguém falar como ele. E ele diz como quem tem autoridade. Tem autoridade, eles vão dizer. Nunca vimos alguém falar assim. Era o guia para eles, seu guia, seu mestre. Até hoje, no Evangelho, que vai descrever esse episódio com os discípulos de Emaús, e Maria Madalena, quando se encontra, na verdade foi ontem, né? O Evangelho de Maria Madalena, que ela encontra Jesus e ela vai dizer, Rabuni, não, perdão, é hoje mesmo, mestre. Assim que ela se deu conta que era Jesus, mestre. Jesus era o mestre para os apóstolos, o amor como nunca visto. O que era viver ao lado de Cristo? Um amor humano elevado à máxima realidade. Um amor como nunca visto. A alegria, a paz, o caminho, a verdade e a vida, a promessa de um reino. Eles estavam sonhando com esse reino terreno, essa mentalidade que havia entre, enfim, o povo judeu na época que Cristo vem à Terra, um Messias terreno, um Messias que vai instaurar este reino material, o que vai dominar os outros povos. Então era promessa também para eles desse reino. E de repente perderam tudo. De repente, em poucas horas, porque, imagina, da última ceia, que vai terminar no final do dia, da quinta-feira, na sexta-feira, às 3h, Cristo já estava morto. Em pouquíssimas horas, perderam tudo. Tudo. Esse tudo que é Cristo. Então, é de se entender que tenham mergulhado numa profunda tristeza. E, junto a essa tristeza, um medo terrível. Medo de serem pegos como Cristo, de ser condenado à morte. Ao mesmo tempo, também um sentimento de culpa tremendo,
porque abandonaram nosso Senhor no momento mais duro da sua vida. E aí no domingo de manhã, começam a ouvir notícias que o tinham visto. Ficam atordoados, não sabem o que dizer. Como assim? Aí depois dizem que não está no sepulcro e correm para lá e não acham nada. Mais atordoados ainda. De repente, no final do domingo, no final da tarde, Cristo aparece no cenáculo. E aí vem uma explosão de alegria. É difícil de imaginar o que foi esse momento na vida dos apóstolos, né? Porque nessa hora, aí eles se deram conta mesmo de que Cristo é Deus e que tudo aquilo que ele falava era verdade. Aí entenderam muitas coisas que Cristo havia dito. Foi como que em segundos ver nosso Senhor e ver todos esses pensamentos e essa alegria impressionante. Uma alegria impressionante. E assim a Páscoa, ela é um tempo de alegria. Um convite a meditar nesta virtude. Também em outras virtudes, é um tempo para meditarmos a virtude da fé. São Paulo vai dizer que a ressurreição de Cristo é a base de toda a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ele vai dizer isso. É uma grande ocasião para meditarmos a virtude da esperança, no otimismo. São as virtudes bem próprias do tempo da Páscoa, que dura 50 dias. Poucas pessoas sabem disso. Que assim como a Quaresma, o tempo da Quaresma dura 40 dias, o tempo da Páscoa dura 50 dias. E 50 dias que a Igreja diz que nós devemos viver todos eles como se fosse o domingo de Páscoa. Ou seja, todos esses dias numa alegria transbordante, nessa festa, né, da ressurreição, da redenção realizada por nosso Senhor. E hoje, nesse recolhimento, nós vamos meditar na alegria e depois num tema que é a presença de Deus, que está muito relacionado com a alegria. E também, de certa forma, com o tempo da Páscoa. E a pergunta que nós podemos fazer nessa primeira meditação é esta: qual é o fundamento da alegria? A alegria é patente, nós as vemos nas pessoas, em nós, esse sentimento, mas qual que é a raiz da alegria? Essa pergunta é importante para que a alegria não seja uma realidade instável, como é para a maior parte das pessoas. A alegria, eu diria assim, para dizer um número, para 90% das pessoas é uma realidade instável, uma montanha russa sem controle. De repente estão alegres, muito felizes e não sei o que e tal, e aí de repente uma coisinha acontece e aquilo já vai embora, toda aquela felicidade e tal já vai embora e tal, e aí querem recuperar a alegria, mas não sabem como, e a maior parte das pessoas hoje são pessoas perdidas com relação à alegria. Não sabem onde se encontra o seu fundamento. Então, se formos
analisar os ensinamentos de Cristo, nós veremos que a alegria verdadeira não tem uma base superficial. Não tem uma base meramente humana. Como, por exemplo, qual que é o paradigma da felicidade para a maior parte das pessoas? É a famosa tríade. Dinheiro, sexo e prazer. A famosa tríade. Quer ser feliz, né? Segue esse caminho aí. Segue esse caminho. Dinheiro, quem fala dinheiro fala fama, né? Poder, né? E o dinheiro, né? Vamos pensar no dinheiro, por exemplo, né? Ele, olha, quando você tem muito dinheiro, além de trazer dor de cabeça, né? Porque você começa a ter outros problemas, né? Medo de sequestro, né? Você fica sendo alvo da inveja de muita gente, de pessoas querendo o teu mal porque você tem algo que eles não têm, né? E querendo passar a perna em você. Depois, as realidades materiais preenchem muito pouco o nosso coração. Muito pouco. Eu costumo pensar assim, né, que as realidades materiais, elas são opacas. Opacas. O que significa isso? Que as realidades materiais, elas não conversam com você. Elas não riem. Elas não te abraçam. Elas não te dão conselhos. É uma coisa fria, né? Uma realidade material muito limitada. Muito limitada. Por isso, a felicidade delas duram alguns dias. Alguns dias. Eu me lembro de um sacerdote que ia fazendo, né, essa consideração, né, assim, um celular. Um celular, né, 2 semanas. Depois de 2 semanas, você já olha para ele como se fosse uma coisa como outra qualquer. Né? Um carro, né? 1 mês. 1 mês. Né? Uma casa, né? 2 meses. Você já se acostuma com a casa, você já, tudo bem e tal, já não dá tanta bola e tal. De fato, né? Como elas são realidades opacas, elas nunca vão preencher o nosso coração. A fama e o poder são realidades instáveis. Você pode estar com fama e dali a pouco perder a fama, ainda mais hoje com a velocidade, né, dos meios de comunicação, da mídia, então você pode cancelar uma pessoa em poucas horas, em poucos minutos. A fama, né, pode ser perdida rapidamente, o poder também, né? Como também são alvo de muita inveja. Quem tem fama e quem tem poder, uma pessoa famosa, um padre, é fácil, né, oferecer algo que elas gostam. Você quer uma bênção? Quer uma bênção. Quer uma bênção, né? Porque elas sentem que são alvo, né, de muita inveja, de muita gente que não quer o bem delas e tal. A alegria do prazer, sem estar ordenado como Deus quer, esse prazer desordenado, essa alegria é momentânea e não deixa nada. Não deixa nada. Promete muito e deixa um vazio. O prazer promete muito, mas deixa um vazio. Nenhuma criatura, na vida espiritual, nós fazemos essa distinção, não sei se já comentei isso em uma outra ocasião, e, na verdade, só existem 2 realidades espiritualmente falando, o Criador e a criatura. Que não é o Criador, é a criatura. Então, um relógio é uma criatura. Por quê? Porque não é o Criador. É Deus e o resto, Deus e as criaturas. Então, espiritualmente falando,
depois na prática, nós dizemos isso: nenhuma criatura preenche o coração. Por quê? Porque nós fomos feitos para o amor infinito e para a felicidade infinita. Nós somos feitos para o infinito. Por isso nós temos uma sede de felicidade que absolutamente nada aqui na Terra vai preencher o nosso coração. Nada. Tem também outra situação que as pessoas, elas falam que são felizes e tal, é quando a vida lhe sorri. Puxa, a vida está me sorrindo. Né? A vida está tudo maravilhoso. A pessoa está feliz quando está tudo maravilhoso. Né? No trabalho está bem, né? Em casa está bem, com a esposa, com o marido, os filhos, e depois, enfim, em todos os âmbitos da sua vida e tal. Não tem nenhuma contrariedade, nenhum sofrimento. O que a gente deve dizer para essa pessoa? Né? Espere só algumas horas ou algum dia. Né? Isso aí você já vai perder rapidamente. Por quê? Porque é isso, a instabilidade da vida humana, dessa situação tão ideal da nossa vida. Cristo nos ensina que a alegria ela tem uma base mais profunda que subsiste, ainda que toda a felicidade humana deixe de existir. Por exemplo, é possível, e sabemos de situações de pessoas assim, nessa situação, né? Que uma pessoa que esteja presa, esteja na prisão e seja feliz. A realidade humana, zero. A felicidade humana, zero. Mas essa pessoa está feliz. Qual que é o fundamento da alegria? É o amor de Deus por nós. Essa é a base de toda a alegria de uma criatura humana. Nada preenche mais o nosso coração do que o amor, do que ser amado, amar e ser amado, e num grau máximo, ser amado pelo próprio Deus. Ser objeto do amor infinito de Deus. Imagina, eu agora aqui, onde quer que eu esteja, mas agora eu sou objeto do amor infinito de Deus, do seu carinho, da sua proteção, do seu cuidado, da sua estima, da sua alegria. Até tem essa frase no Antigo Testamento de Deus para nós: minhas delícias são estar com os filhos dos homens. Olha que coisa. Que Deus encontra a sua felicidade. Minhas delícias estão estar com os meus filhos a cada dia. Então, nós somos objeto da sua alegria, dos seus sonhos, somos objeto dos sonhos de Deus. E qual que é o grande sonho de Deus? É que nós vivamos com Ele para sempre no seu reino. Isso é transformador. Eu posso estar imerso numa bancarrota financeira, eu posso estar imerso numa situação humana, familiar, imensa, mas ao saber que eu sou amado por Deus, com um amor infinito, e que Ele me cuida, me protege e cuida do meu futuro, desse futuro que nos aguarda, que é a vida eterna. Viver eternamente felizes junto dele. Mas para experimentar essa alegria, nós temos que tocar o fundo do nosso ser.
Se eu ficar na superfície da vida humana, enquanto eu estiver na superfície, nós não vamos experimentar esse amor de Deus. Como essa imagem que nós podemos ter do mar. Se eu estou ali na superfície do mar, né, na superfície vem os ventos, vem a tempestade, vem o sol, as ondas que ficam lá, sobem e descem. Então ali é difícil ter paz e ter, né, encontrar essa alegria, como estamos dizendo. Nós temos que penetrar no fundo do mar, onde há calmaria. Então eu preciso penetrar no fundo do meu ser, no meu dia a dia, para experimentar essa alegria, senão eu vou ficar na superfície. Vou ficar pendente das alegrias humanas, pendente de um chocolate agora, porque é a Páscoa, porque se eu não comer chocolate, né? Qualquer contrariedade já vai nos tirar a alegria, uma pessoa que nos irrita, um filho. Hoje eu falava com uma mãe que ela estava lá desconsolada tem 4 filhos, mas que um deles está dando um trabalho, está sendo do contra, né, em tudo. Tem poucos anos e tal, mas ela está lá super abalada por isso. Bom, isso faz parte é isso, né? Uma criança, provavelmente você foi assim, enfim, né? Então não posso perder a minha alegria por... Agora, se eu estou numa realidade humana, eu vou perder a alegria por essas coisas. Então, em que sintonia eu estou? Eu tenho que estar numa sintonia, como vamos falar na segunda meditação, de presença de Deus. Eu tenho que estar na presença de Deus. Eu tenho que estar numa esfera sobrenatural. Porque essa é a realidade da vida que Deus nos pede, a vida sobrenatural que nós ganhamos do batismo. Nós estamos chamados a viver uma vida sobrenatural. Aqui no mundo, mas imersos em Deus. Como dizia até São José Maria, mergulhados em Deus. Mergulhados em Deus. E como é que eu consigo isso? Sobretudo rezando mais. Rezando mais. O que nos eleva? O que nos mantém longe do chão? É a oração. Se eu não rezo, eu costumo pensar assim, é como se nós estivéssemos aqui colados ao chão, colados, como dizia Santa Teresa, né, como uma lagartixa, aqui colado. Né? E aqui no chão, o chão é sujo, o chão é barulhento, as pessoas pisam em cima de você, se você fica lá colado no chão. Se você vê um cupinzeiro, já parece uma montanha, você está colado lá no chão, você olha aquilo e fala, isso aqui eu não vou subir, não vou conseguir superar esse obstáculo e tal. Agora, se você reza, você sobe uma montanha. Você sobe uma montanha. Você se aproxima de Deus e começa a olhar essa realidade com os olhos de Deus. Um sentido sobrenatural. Os santos falavam assim, que nós temos que olhar as realidades com um sentido sobrenatural. E vencer o espírito e o sentido humano dessa vida. Só que isso, para acontecer isso, eu preciso estar impregnado da oração. São José Maria, olha o que ele chegou a dizer numa ocasião. Isso está relatado por Dom Javier, que foi um dos seus sucessores, né, na direção do Opus Dei. Ele dizia assim, eu nunca me deprimi. Eu nunca me deprimi. E ele falava, como que ele conseguiu isso? Não tendo buracos no seu dia de oração. Não tendo momentos sem rezar. Ele estava sempre em oração. Ou na presença de Deus. Se eu não posso agora rezar porque eu estou trabalhando, eu estou na presença de Deus. E ele dizia que essa união com Deus era o ar para ele respirar.
que se ele parasse de rezar, ele parava de respirar. E começava a se asfixiar. Mas é isso mesmo que acontece na vida humana. Sem Deus, nós vamos nos asfixiando com a realidade do mundo. E tendo a felicidade só quando a vida está sorrindo para nós, dependendo das circunstâncias externas. Um exemplo muito interessante que ocorreu nos Estados Unidos, na verdade é um fato, mas que a gente pode tirar uma consequência espiritual. De um trem que fazia uma trajetória no meio do deserto. E o que acontece? Quando ele chegava no seu destino, ele estava todo cheio de pó. E aí os engenheiros começaram a quebrar a cabeça, porque era muito chato isso, né? Entrar pó dentro, as pessoas lá ficavam, né, cheias de pó e tudo isso, e começaram a pensar, quebrar a cabeça. A primeira coisa que fizeram foram trocar como é que se chama isso, né? As juntas das janelas. Vamos colocar umas juntas melhores. Trocaram todas as juntas e toda a composição. O trem chegou no final do trajeto cheio de pó. Puxa, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar janelas duplas, com essas juntas que são melhores e tal. Fizeram isso, chegaram no final, chegou no final do trajeto, estavam cheios de pó. E aí eles ficaram aí já desolados, não vinha nenhuma solução, não vinha, foram passando os meses, até que um deles teve uma ideia. E falou assim, vamos pressurizar o trem. Vamos pressurizar o trem. Pressurizar, você pressuriza um avião, você pressuriza outras coisas, não um trem. Pressurizaram o trem e ele chegou perfeito. Resolveu o problema. Então, a consequência espiritual é essa. Se você não quer que entre poeira na tua alma, se você não quer que entre realidades que façam você perder a tua alegria, pressuriza a tua alma. Reza mais. Mantenha a tua alma em oração. Será que eu faço isso? Eu faço isso. Quanto que eu rezo no meu dia? Quanto que eu procuro estar unido a Deus? Rezar não significa exatamente só ficar ali, Pai Nosso. Não, estar unido, estar na presença de Deus, estar junto dele. Dentro do carro, andando no trânsito, no trabalho, enquanto eu estou lá trabalhando, estou junto de Deus. Quando eu estou lá me arrumando, estou conversando com Deus, estou na sua presença, porque essa é a minha vida, é a vida de um cristão. Como dizia São Paulo, a nossa vida é aquela escondida com Cristo em Deus. Essa é a nossa vida. Aquela escondida com Cristo em Deus, não é essa vida humana. A minha vida, ela é humana ou ela é sobrenatural? Então vamos mudar, né, de realidade da nossa vida. Vamos rezar mais. Todos nós podemos rezar mais. E há um grande obstáculo, só para terminar, um grande obstáculo para a oração. É o egoísmo. Porque desde pequeno nós somos treinados a pensar em nós. Estar centrado em mim. Estar toda hora pensando em mim, no meu final de semana, no meu cansaço, na minha fome, nas minhas contrariedades, no meu trabalho, eu. Não tem espaço para Deus.
Se nós nos deixamos levar pelo egoísmo, nós não teremos espaço para Deus. Então, para eu conseguir deixar Deus entrar, eu tenho que lutar contra o meu egoísmo. Começar a perceber esses momentos que eu estou pensando em mim e cortar. Falar, Senhor, me ajuda a não centrar a minha vida em mim. Senhor, me ajuda a estar centrado em Ti. Viver contigo, viver para amar. Que é sair de mim e pensar em Ti no próximo. Tirar essa centralidade. É uma luta difícil. Mas se eu me proponho com a graça de Deus, eu vou conseguindo esse esquecimento próprio. E essa centralidade em Cristo. Vamos terminar essa meditação. Vamos pedir a Nossa Senhora. Não sei se vocês já repararam como a Nossa Senhora, em todas as imagens que ela aparece, todas, ela está em oração. Uma vez eu pensei assim, mas por que não aparece Nossa Senhora dando gargalhadas? Poderia, né? Enfim, ninguém falou para um pintor, olha, pinta desse jeito. Mas é o senso comum de todos os fiéis, né? De Nossa Senhora em oração. Nossa Senhora recolhida. Nossa Senhora perto de Deus. Então, ele é um grande exemplo para nós. Ela sabe o que é o mais importante. Vamos pedir para ela para que nós entendamos essa verdade e que, com a sua ajuda, nós vivamos uma vida sobrenatural. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei